Olá, caros alunos, vamos agora a mais um vídeo, dessa vez só para tratar dos exercícios de análise combinatória. Bem, estamos aqui na página 108, exercícios de arranjo, né, arranjo simples. E o primeiro é justamente este aqui, exercício 25, né, que diz o seguinte: a partir dos algarismos 1, 2, 3, 4 e 8, calcule a quantidade de números. Letra A, com 4 algarismos que podem ser formados. Bem, a gente tem que ter consciência do que a gente está fazendo, ok? Então, a primeira coisa é saber o seguinte: é um problema de arranjo, mas que mistura tanto arranjo simples como não simples. Nesse caso aqui, na letra A, temos um arranjo que eu diria ser não simples, ou seja, aqui temos a aplicação, né, do PFC. Nós só aplicaremos, nesse caso, o PFC. Veja, bem, porque ele vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 625. Pelo seguinte, se são número de... a quantidade de números de 4 algarismos, nós temos 4 posições para esse número, né? A unidade, a dezena, a centena e o milhar, certo? Nesse problema, é um problema em que você não tem uma condição específica, né? Adicional para se ver, né? Como aqueles problemas que tem o zero como um dos algarismos. Aqui a gente não tem esse problema. O zero não é um dos algarismos, portanto, eu não preciso me preocupar com o zero à esquerda, certo? Então, essa é a primeira casa, que é a casa do milhar, né? Eu tenho 5 opções. Quando eu chego para a casa da centena, eu permaneço com 5 opções. Quando chego na dezena, também 5, e na unidade também 5. Isso porque ele não exige, né, que os algarismos que compõem o número sejam distintos. Ele só quer saber quantos números de 4 algarismos podemos formar com 1, 2, 3, 4 e 5. Inclusive, por exemplo, esse número aqui, 3, 3, 3, 3, ou seja, 3.333, né? Todas as casas têm 3. O 3 se repetiu 1, 2, 3 vezes. Então, as 4 casas têm 3, né? 1, 1, 1, 1. Ou, repetindo, por exemplo, 1, 2, 2, 1, né? Não são todos que são compostos por um único algarismo, certo? Então, este é um problema em que os algarismos podem se repetir. E, como tal, eu só resolvo pelo PFC. Isso aqui é o PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Na letra B, o que temos aqui na letra B? Né? Temos o seguinte enunciado: com 4 algarismos distintos que podem ser formados. Então, agora, ele faz a mesma pergunta, ou seja, ele quer saber quantos números de 4 algarismos eu tenho. A única diferença aqui é que exige agora que eles sejam distintos. Eu posso resolver também pelo PFC. Lembre-se que no vídeo passado eu falei que a forma geral de solução é justamente dada pelo PFC. Então, aqui, o que nós temos? Para a casa do milhar, temos 5 opções. Ok? 1, 2, 3, 4 e 8. Para a casa da centena, eu só tenho 4. E por que só tenho 4? Porque eu não posso usar o algarismo que eu usei no milhar, seja ele qual for, certo? Tenho 3 para a dezena. Por que só 3 para a dezena? Porque eu não posso usar nem o algarismo que eu usei no milhar, nem na centena. E por fim, 2 opções apenas para a unidade. Isso dá ao todo 120 possibilidades. E neste caso em particular, como você tem um caso de arranjo simples, eu posso aplicar a fórmula de arranjo simples, ou seja, arranjos de 5 elementos tomados 4 a 4. Por que 5 elementos? Porque eu tenho 5 algarismos à minha disposição. E por que tomados 4 a 4? Porque eu tenho 4 posições para colocar esses 5 elementos. Como é um problema simples, ou seja, em que os elementos não se repetem, eu aplico a fórmula
de arranjo simples. N fatorial sobre N menos P fatorial, isso vai dar 5 fatorial sobre 1 fatorial. 1 fatorial é 1, por definição, né? E 5 fatorial é 120, então dá 120 possibilidades. Ou seja, neste caso da letra B, em que o arranjo é um arranjo simples, eu tenho duas opções de solução, ou PFC ou pela própria fórmula de arranjo simples. Na letra C, nós temos aqui, né, o seguinte enunciado: múltiplos de 4 com 4 algarismos distintos e podem ser formados. Bem, aqui a gente começa a colocar uma condição especial, né? Esse problema, ele tem uma restrição. E qual é a restrição? A restrição é que o número que eu tenho que formar, né, ele tem que ser múltiplo de 4. Aí você tem que ter também um background, né, um conhecimento anterior sobre critérios de divisibilidade, né? Especificamente no critério de divisibilidade por 4, a gente tem que lembrar que um número é divisível por 4 se os seus dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4, certo? Então, de todos os algarismos que nós dispomos, aí a gente pode, né, levantar aqueles que são múltiplos de 4. Então, eu vou fixando primeiro o algarismo como sendo 1, então eu vou formar o número 12, o 13, o 14 e o 18. Desses, apenas o 12 é múltiplo de 4. Fixando agora como primeiro algarismo do número o 2, aí eu vou considerar o 21, o 23, o 24 e o 28. Desses, apenas o 24 e o 28 são múltiplo de 4. Fixando agora o 3 como primeiro algarismo, eu tenho 31, 32, 34 e 38. Desses, apenas o 32 é múltiplo de 4. Fixando o 4 como primeiro algarismo, nós temos 41, 42, 43 e 48. Desses, apenas o 48 é múltiplo de 4. E, finalmente, fixando o 8 como primeiro algarismo do número, nós temos esses números todos compondo o 81, 82, 83 e 84. Desses, apenas o 84 é múltiplo de 4. Então, são 6 múltiplos. Então, para essas duas casas, eu tenho 6 possibilidades. 6. Não mais que 6. Agora, para as duas primeiras, né, eu tenho... Se aqui eu tenho 6 possibilidades e para formar essas 6 possibilidades eu uso 2 algarismos, dos 5, sobram 3 para a unidade e 2 para, 3 para a casa do milhar e 2 para a casa da centena. Então, ao todo vai dar 3 vezes 2, 6, vezes 6, 36, 36 possibilidades, né? Portanto, 36 números formados, 36 números de 4 algarismos formados por estes algarismos, né? 36 números formados por 4 algarismos distintos, formados por estes algarismos, são múltiplos de 4. E, por fim, nesse 25, vamos aqui para a letra D, que diz o seguinte: quantos desses números são ímpares com 4 algarismos distintos que podem ser formados, né? Quantos desses são ímpares? Bem, o critério de divisibilidade de um número, né, para ele ser ímpar, a última casa, né, ou seja, a unidade aqui, tem que ser um número ímpar, né? Ok? E desses, quem são ímpares? O 1 e o 3, né? Então, são duas possibilidades. Lembrando sempre o seguinte: quando você tem um problema em que tem uma restrição, você tem que, prioritariamente, né, resolver a restrição. E priorizando sempre, viu, pessoal? Resolver por PFC. Então, esses problemas que tem restrição, por exemplo, um número par, um número ímpar, múltiplo de 4, múltiplo de 3, certo? Que tem o 0 lá colocado como uma armadilha, né?
para ver se você está atento, está sabendo mesmo sobre o assunto, você tem que começar atacando a restrição. Então, a restrição aqui é um número sem ímpar. Então, primeiramente, você vai na casa em que caracteriza o número sem ímpar, que é a unidade. Então, são duas opções, ou 1 ou 3. E aí você faz normalmente, como a gente fez no primeiro e no segundo caso aqui, né? Na letra A e na letra B. Então, se eu tenho 5 algarismos, né? Já atendi a restrição, aí eu volto para começar, como se fosse o sentido da escrita, né? Nós escrevemos da esquerda para a direita, então, como nessa casa eu já gastei um algarismo, sobram 4 para essa, 3 para essa e 2 para essa, dá um total de 48. Então, 48 de todos os números de 4 algarismos distintos que podemos formar com estes algarismos aqui, né, são ímpares, ok? Beleza. Vamos agora a mais um exercício, né? Não vou fazer todos, viu, pessoal? Porque é impraticável, né? Nem se a gente tivesse em aula presencial, porque as aulas também têm um limite. Até seria até mais viável você fazer uma videoaula com solução de tudo. Mas mesmo uma videoaula fica muito complicado resolver tudo e não é o objetivo. O exercício é sempre do aluno. Isso aqui é só para ajudar vocês terem mais uma ferramenta para poder compreender o assunto e resolver. Bem, vamos lá, o 26, né? O 26 é que... Lembrando que dessa vez não usei nenhum critério, né, de ser exercício ímpar. Eu olhei e vi talvez qual fosse os mais interessantes ou mais difíceis e resolvi fazer. Se você tiver mais algum exercício que não conseguiu resolver ou que achou interessante que eu não resolvi, vocês podem estar em contato comigo, né? Ou no chat ou nas mensagens do AVO, para que eu resolva especificamente para quem me pediu, certo? Ok? Então, vamos lá. 26. Com os algarismos 0, olha o 0 aí. 0, 1, 2, 3, 5, 7, 9. Quantos números de 5 algarismos distintos menores que 70.000 podem ser formados? Bem, o que nós temos aqui, né? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 algarismos, certo? Dos quais um não pode assumir a primeira posição, certo? Mas, especificamente neste problema, nós temos uma restrição, que é ele ser estes números em que eu quero contar a quantidade, eles têm que ser menores do que 7.000. Bem, o próprio número que é sugerido aqui, ele tem repetição de 3 algarismos, tá vendo? E eu não vou poder repetir porque ele exige que sejam distintos, né? Tá aí no enunciado. Bem, 7.000, para ser menor que 7.000, né? Basta você seguir a partir do primeiro algarismo, né? O maior algarismo, porque o maior algarismo é o número de maior ordem, né? Ele, por exemplo, o valor relativo do 7 aqui é 70.000, certo? Então é ele que determina. Então se eu pegar qualquer algarismo menor que ele, eu já tenho um número menor que 70.000, ok? Muito simples isso. Então o único aqui desses que me garante um número maior que 70.000, na verdade são 2, né? Ele e o 9. Bem, então são 4 apenas. E por que 4 e não coloco o 0? Porque o 0 não pode assumir essa posição. Então eu tenho 4 possibilidades, ou seja, 1, 2, 3 e 5, para assumir essa primeira casa aqui. Então eu já garanto que assumindo qualquer um desses algarismos nesta primeira casa, eu já tenho um número menor que 7.000. Bem, aí para a segunda casa, tirando o 7, aliás, no caso, na segunda casa, eu posso considerar agora tanto o 7 e o 9, que não poderiam porque eu não respeitaria essa condição, como o 0, que não poderia porque não pode ser o primeiro algarismo. Então, são os 7, todos os 7, exceto aquele que foi usado aqui. Então, são 6 possibilidades.
para a segunda casa. E aí ficam 5 para a terceira, 4 para a quarta e 3 para a quinta. Então, fazendo essa multiplicação, vai dar ao todo 1440. É um problema até simples, mas tem que ter atenção, tem que saber o que está fazendo. Bem, vamos mais um. Esse é o último, senão o vídeo cai. Vamos lá. 29. O 29 diz o seguinte aqui. Um concurso promovido por uma emissora de televisão vai formar uma nova banda de rock. Classificaram-se para a etapa final 3 bateristas, 4 baixistas, 5 guitarristas e 2 vocalistas. A banda vencedora do concurso será formada por um baterista, um baixista, 2 guitarristas e um vocalista. De quantas maneiras pode se formar a banda a partir dos candidatos finalistas, sabendo que os guitarristas possuem funções diferentes nessa banda? Então, essa questão de dizer diferentes, né, impede que seja um problema com repetição, né? Então, aqui nesse caso, é um caso em que é um problema simples, inclusive você pode usar a fórmula de arranjo. Por que arranjo? Porque ele fala porque a ordem importa, baterista é baterista, guitarrista é guitarrista e por aí vai, né? Não pode misturar de qualquer jeito. Então a ordem importa. E por que simples? Por causa dessa última condição aí, que ele disse que os 2 guitarristas têm funções diferentes. Então, na prática, não há repetição. Bem, então, resolvendo por PFC aqui, ó, nós temos 3 possibilidades para baterista, 4 para baixista, 5 para guitarrista 1, 4 para guitarrista 2, porque são 5 guitarristas, mas eu já tenho um aqui, então vai ter um outro aqui distinto desse, né? Que é o quarto, e 2 vocalistas. Então dá ao todo 480. Essa mesma solução para o PFC a gente pode fazer também por fórmula de arranjo. Veja, né? É multiplicação, lembrando a aula teórica, né? Que toda vez que eu tenho a banda tem que ter baterista e baixista e guitarrista e um segundo guitarrista e um vocalista, certo? Então, o que é que a gente tem? Tem 3 bateristas para arranjar né? Baixistas são 4 arranjados 1 a 1, né? Guitarristas são 5 arranjados 2 a 2, porque eu vou selecionar 2 dos 5. E vocalistas são 2 arranjados 1 a 1. Então, isso vai dar 3 fatorial sobre 2 fatorial, 4 fatorial sobre 3 fatorial, 5 fatorial sobre 3 fatorial, 2 fatorial sobre 1 fatorial, que vai dar os mesmos 480. Então, aqui tem 2 maneiras de fazer, ou por PFC ou pela fórmula de arranjo, ok? A gente continua ainda com arranjo no próximo vídeo. Até lá!